a missão das Irmãs da Providência no Brasil. Em 4 de agosto de 1804, na cidade de Udine, Itália, nasce Luiz Scrosop. Ele cresce em um ambiente de fé e caridade cristã. A sua vida, voltada à prática da caridade em prol dos menos favorecidos, apoia-se confiantemente na providência e na laboriosidade de todos. É ordenado sacerdote em 1827. O cenário de extrema miséria, guerra e epidemias torna-se para o Padre Luiz um forte apelo de Deus para amparar as meninas abandonadas e órfãs, socorrer os feridos de guerra, tendo a ajuda de alguns sacerdotes, entre eles seu irmão Carlo e um grupo de jovens mulheres. Com estas, nasce o Instituto das Irmãs da Providência, cujo lema: Caridade, caridade, salvar as almas e salvá-las pela caridade. Passará a nortear o trabalho das irmãs por quase toda a Itália, consolidando o ideal do fundador. Esse ideal atravessa fronteiras e em 1927 chega ao Brasil o primeiro grupo de Irmãs da Providência, que se estabelece na Santa Casa de Misericórdia em Tietê, estado de São Paulo. Desde então, durante 64 anos, essa entidade vem dedicando seu caridoso trabalho aos doentes, na maioria pobres e desamparados. Educandário Rosa Mística. É grande o amor e o anseio dessas irmãs por praticar a caridade, e em março do mesmo ano, iniciam a missão com as crianças e jovens, inspiradas na pedagogia do seu fundador. Em 1928, começa a construção do Colégio Rosa Mística, entre grandes dificuldades. Porém, com muita confiança, as missionárias enfrentam o período da Revolução Constitucionalista de 1932. Em 1935, graças à confiança das irmãs, sustentadas pela fé e animadas pela caridade, o colégio é transformado em orfanato para acolher meninas pobres, órfãs e abandonadas. A providência virá em socorro, as dificuldades cairão como por encanto, disse a superiora geral, Madre Adeodata. Com o passar do tempo, a instituição, então Educandário Rosa Mística, adequou suas atividades às exigências da época, incluindo semi-internato para atender famílias necessitadas com filhos em situação de risco. Nos últimos anos, nesse mesmo prédio, ocorrem reformas e modificações para que sejam realizadas novas atividades com o projeto Semeando o Futuro. E assim, assegurar a continuidade da missão em um espaço de convivência e formação para a cidadania, respeitando os interesses, demandas e potencialidades das crianças e adolescentes. São atendidos hoje 150 educandos, provindos de famílias em vulnerabilidade social, recebem formação cultural, profissional, humana e religiosa, de modo a se tornarem autênticos cidadãos. Externato Santo Antônio. Por caminhos impensados, a Providência faz com que ocorra a chegada em 1931 das Irmãs da Providência à cidade de São Caetano do Sul, São Paulo, onde são iniciadas atividades educacionais atendendo 50 crianças, filhos de operários, no pequeno Colégio Santo Antônio, que fora empório de Vassouras e que se desenvolveu para melhor atender sua clientela. Com a expansão industrial da região, fez-se necessária a ampliação do colégio e, numa atitude de confiança e coragem, em meados do século passado, teve início a construção de um amplo edifício, o Externato Santo Antônio. Atualmente, a instituição atende alunos do berçário ao ensino médio, que podem estudar em regime de meio período ou período integral,
Com uma infraestrutura moderna e adequada às diversas faixas etárias, o externato destaca-se por oferecer atividades didáticas e todos os recursos pedagógicos necessários de modo a transformar um ambiente escolar em um ambiente acolhedor e propício à construção do conhecimento. A proposta pedagógica do externato ressalta a importância de se desenvolver o interrelacionamento social entre alunos e educadores, tendo como inspiração para seu trabalho a vivência dos valores da acolhida, a formação no amor à verdade e ao conhecimento, de modo que as pessoas envolvidas sejam atuantes na sociedade, voltadas primordialmente à solidariedade. Lar São Vicente de Paulo. Parte, ó missionárias, para assistir a Cristo que se esconde nos abandonados e deformados. Atendendo a esse chamamento, 10 anos depois da chegada ao Brasil, em 1937, 3 irmãs partem para Tatuí, São Paulo, e assumem a direção e coordenação do Lar São Vicente de Paulo, para assistir a idosos pobres e doentes com desequilíbrio mental e enfermidades incuráveis na época. Com ardor e carinho, o atendimento é dado no âmbito assistencial e espiritual. Hoje, depois de aproximadamente 80 anos, o asilo conta com instalações adequadas e profissionais especializados. As novas gerações de irmãs continuam doando suas energias na missão, como no início, e como o mesmo ideal de caridade, acolhem e cuidam das pessoas que são descartadas pela sociedade, sustentando-as na sua dignidade de filhos amados por Deus. Entre outros atendimentos, as irmãs ocupam-se ainda da liturgia, celebrações eucarísticas, bem como de ações pastorais nas paróquias e junto a diversos segmentos sociais da região. Hospital Frei Galvão. É das proximidades do Santuário de Aparecida, da cidade de Guaratinguetá, São Paulo, que chega um convite em 1942 para as irmãs prestarem o serviço na assistência a gestantes pobres e desamparadas. As Irmãs da Providência aceitam a direção da pequena maternidade Frei Galvão, a pedido do seu fundador, Padre Antônio de Almeida Moraes Júnior. A desdobrada dedicação, a fé inabalável e a grande confiança em seus ideais levaram as abnegadas irmãs a ampliar o hospital 3 décadas depois, para atender à demanda com o aumento do número de necessitados e doentes em geral. A partir de 1997, o hospital passa a ter novas instalações e equipamentos de alta tecnologia, com a prestação de serviços de alta complexidade por profissionais capacitados nas diversas especialidades médicas, dando apoio ao SUS e tornando-se referência na região. O mais importante para as Irmãs da Providência é manter nessa obra o espírito de caridade que motivou as primeiras e corajosas trabalhadoras da fé que ali chegaram. Externato São José. Uma inquietação positiva acompanhava as Irmãs da Providência, família religiosa fundada por Padre Scrosop. Descobrir um lugar apropriado para a formação das novas gerações de irmãs. Foi quando a Providência nos conduziu em 1955 para Atibaia, São Paulo, local de clima saudável para a fundação do noviciado. Logo depois, uma pequena unidade escolar atendia as crianças da pré-escola, ampliando-se a seguir para o curso primário, o Externato São José. Na sua caminhada, sustentada pela dedicação das irmãs e leigos católicos cristãos, a escola se expande no trabalho educacional, com a proposta de oferecer sólida formação moral cristã e educacional aos adolescentes e jovens. Em 1984, o atual Externato São José passou a ser administrado pelos franciscanos.
No ano de 2005, o externato volta a ser administrado pelas Irmãs da Providência, retomando os valores carismáticos próprios e garantindo a seus alunos um ensino de qualidade educacional, respondendo às expectativas das famílias. A missão do Externato São José visa oferecer uma proposta educacional voltada à formação plena do ser humano como um ser único, sujeito de sua história e da história de seu tempo. Casa Provincial e Sede Provincial. Da obra apostólica brotam esperanças e novas propostas. Tarefa mais importante e difícil continua a ser a formação de novas irmãs. Desde a chegada das irmãs ao Brasil, este setor foi prioridade. No início em Tietê, depois em Atibaia. Hoje desenvolve-se em Sorocaba junto à Casa Provincial. O quesito de formação incide determinantemente em toda a missão das irmãs, seja no campo social, educacional e de saúde, áreas todas voltadas ao aspecto religioso e pastoral. Em 1970, a congregação no Brasil passa de delegação à província e estabelece a sua sede na Casa Provincial de Sorocaba. Na Casa Provincial, residem a Madre Provincial e as irmãs que contribuem nos múltiplos serviços da província. A casa comporta 3 comunidades. A Comunidade da Casa Provincial, que tem como missão proporcionar condições para que todas as irmãs da província, ao longo do ano, possam desfrutar de um tempo de retiro, participar de encontros formativos, de atualização e aprofundamento na espiritualidade do fundador e na própria vocação. A Comunidade de Formação, local em que as jovens noviças e postulantes têm oportunidade de viver em comunidade, colocar em prática os princípios e valores da congregação e, através do estudo e da oração, conhecer e vivenciar o apostolado da congregação. A Comunidade Santa Terezinha, constituída pelas irmãs anciãs que, depois de se doarem intensamente à missão, dedicam-se à vida de oração e de ajuda umas às outras. Há ainda um espaço para acolher jovens interessadas em conhecer a congregação e fazer uma experiência para definir a sua escolha vocacional futura. A Casa Provincial de Sorocaba oferece todas as condições para que as irmãs, noviças e postulantes, bem como as aspirantes, possam confirmar ou fazer a sua escolha vocacional. Sendo local propício para encontros nos finais de semana, a casa acolhe também as diversas pastorais da Arquidiocese, favorecendo os encontros de formação das comunidades paroquiais e de juventude. Centro Comunitário Padre Luiz Scrosop. O zelo apostólico das Irmãs da Providência e o desejo de que as jovens gerações de irmãs fossem formadas segundo o carisma de Padre Luiz levaram ao início de uma atividade social em Sorocaba, no bairro Jardim Novo Mundo, no final da década de 70. Assim teve início o Centro Comunitário Padre Luiz Scrosop, para acolher, cuidar, educar e formar a comunidade daquele bairro, atendendo todas as pessoas que ali procurassem ajuda. As irmãs usaram os escassos recursos de que dispunham para criar e aperfeiçoar o trabalho educacional com crianças e adolescentes, a fim de torná-los capazes de tomar decisões e, numa realidade de violência, assumir a própria vida sob o lema "Escolha a vida e viva". Adequando a modalidade de atendimento às necessidades das crianças, jovens e famílias, o centro organiza projetos conservando os valores alicerçados na espiritualidade das Irmãs da Providência e baseados na pedagogia de São Luís Scrosop, para a formação cristã do coração e da mente de seus educandos. Casa Padre Luiz Scrosop.
O grito do pobre e os apelos da igreja para estar mais próxima dos excluídos e marginalizados levaram as irmãs a voltarem o olhar de mães, mestras e pastoras para o bairro Prosperidade, em São Caetano do Sul, onde já tinham atuado na catequese na década de 60. 26 anos depois, em 1983, nesse local ainda sujeito a enchentes e pobreza, teve início a nova comunidade com o objetivo de acolher e cuidar de crianças em situação de inferioridade e risco. A ação da providência que vela sobre os pequenos se manifesta sempre largamente e hoje possibilita acolher na obra social Casa Padre Luiz Scrosop cerca de 120 crianças e adolescentes, em horário oposto ao período escolar. Presta serviço às famílias respondendo à difícil realidade de baixa escolaridade, precária profissionalização e desemprego. Para desenvolver esse trabalho, o programa Ciranda da Cidadania contempla 3 projetos. Educar para Incluir, que atende em média 120 crianças de 6 a 12 anos e oferece diariamente alimentação e diversas atividades pedagógicas. O projeto Ombro Amigo, que atende cerca de 70 famílias. E o projeto Capacitar para a Autonomia, que atende em média 60 adolescentes, jovens e adultos e oferece diversos cursos. Comunidade Padre Luiz Scrosop, 2 Vizinhos. No anseio de promover maior envolvimento pastoral, em 1996, com o intuito de expandir o trabalho em paróquias, as irmãs estabeleceram uma comunidade apostólica, denominada Padre Luiz Scrosop, em 2 Vizinhos, Paraná. Atualmente, com zelo e ardor apostólico, as abnegadas irmãs marcam presença em 29 comunidades e se revezam em atividades pastorais como catequese, dízimo, batismo, matrimônio, acolhida, escuta, apostolado da oração, entre tantas outras, empenhando-se diariamente para que não falte a formação espiritual e material das pessoas que buscam apoio para suas necessidades. Escola Providência, sempre buscando servir os mais necessitados. As irmãs respondem ao novo apelo da realidade desafiadora, desta vez em Salvador, Bahia. Chegamos em 1998, ao bairro de Sussuarama, cuja população é de mais de 110 mil pessoas, em situação de extrema pobreza, analfabetismo e grandes dificuldades socioeconômicas, enfrentando problemas como acesso a drogas, trabalho infantil e exploração sexual. Nesse contexto, nasce a Escola Providência que, além do currículo educacional obrigatório, busca responder às necessidades básicas da população. O trabalho das irmãs desenvolve-se na educação formal e familiar, através do projeto Cultura e Cidadania, com o objetivo de tirar das ruas crianças e adolescentes. A Escola Providência preocupa-se em oferecer aos jovens, além do progresso escolar, habilidades profissionais, valorizando a autoestima, tendo em vista a formação de cidadãos com espírito crítico e senso de cidadania humana e cristã. Cefec. O ardor missionário das Irmãs da Providência leva-as a expandir a sua missão apostólica em 2006, ao estado da Paraíba. No ano seguinte, nasce a obra denominada Cefec, Centro de Formação Educativo Comunitário, no bairro Marcos Moura, em Santa Rita, localidade com grande número de crianças, jovens e famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. Com o passar do tempo, muitas famílias passaram a deixar suas crianças aos cuidados da entidade e hoje ela atende diariamente 240 crianças e adolescentes, no horário alternativo à escola. Presta seus serviços ainda a 200 jovens e suas respectivas famílias. A principal missão do Cefec é oferecer o cuidado necessário e todas as condições para a promoção social e a defesa da vida das crianças e adolescentes das famílias menos favorecidas, que são contempladas com todos os cuidados necessários, pois o ser humano em formação deve encontrar orientação, apoio, segurança e confiança.
O Cefec oferece às crianças alimentação e desenvolve atividades educacionais, tendo em vista a formação humana, religiosa e ética. Aos jovens, são oferecidos cursos profissionalizantes em diversas áreas. Os familiares são assistidos e orientados por meio de visitas domiciliares, entrevistas, palestras, além de atendimento psicológico, com encaminhamento à rede socioassistencial. Dessa forma, as Irmãs da Providência que atuam no Cefec oferecem o seu trabalho assistencial e pastoral voltado aos mais pobres, confirmando o lema da instituição: promover e defender vidas. Comunidade São Caetano, Paço Lumiar. O coração das Irmãs da Providência se alarga para um novo campo de missão e em 2012 chegam ao bairro Pirâmide, na cidade de Paço Lumiar, nas proximidades de São Luís do Maranhão, região denominada pela pobreza e pela falta das mais elementares condições sociais e religiosas. As irmãs que ali atuam diariamente têm como objetivo primordial a evangelização, que acontece através das visitas às famílias, catequese, trabalhos de pastoral e formação de lideranças tanto no campo social como no religioso. Difícil trabalho com a comunidade, atendendo indistintamente a todos, apesar da minoria católica, as irmãs reconhecem que têm pela frente enormes desafios, materiais e espirituais, e os enfrentam com um ânimo forte, doando-se generosa e amorosamente em favor de todos, levando em frente os ideais do fundador da congregação, São Luís Scrosop. A visão global da missão das Irmãs da Providência em diferentes épocas, nos diversos estados do Brasil, revela a continuidade do carisma de São Luís Scrosop, através do perseverante testemunho das irmãs que se dedicam com ardor e entusiasmo, superando os mais difíceis obstáculos para atingir seus objetivos, a fim de que a chama da caridade nunca se apague.